das sociedades racialmente, segundo se colocava, marginalizadas no centro do progresso. Oliveira Viana, como todos os outros, ficou no centro desse debate e acabou sendo marcado por ele. Não foi o único, fazia parte de um contexto histórico em que todos pensavam num progresso que envolvia a mudança do ponto de vista racial. Nós caímos depois na Segunda Guerra Mundial, em que isso se tornou mais intenso ainda. É claro que essa corrente, os franceses alimentaram um pensamento racista desde o início do século XX, e nós tivemos o que tivemos na Segunda Guerra Mundial, e hoje o Brasil e várias nações começam a resgatar e repensar essa questão, né? Inclusive retirando a questão racial de um vocabulário, que é uma discriminação em si, né? Substituindo por outras questões como etnias e outros fatores, e retirando a marca de raça nos estudos sobre a questão social. Oliveira Viana ficou marcado por isso. Mas não é esse aspecto que eu quero destacar da obra dele. Não foi o aspecto que eu me debrucei nos meus estudos. Talvez o professor Joel Rufino poderia, nesse momento, estar dando uma contribuição relevante nessa linha. Não foi a que eu abordei. Eu procurei, e Oliveira Viana, os estudos sobre ele se debruçaram também na linha sobre a sua contribuição de um racismo, né? De reafirmar um preconceito. Eu busquei um aspecto, vamos dizer, mais positivo, a importância dele na construção das nossas instituições. E eu verifiquei, ao buscar a minha tese nessa casa, que, ao contrário do que se dizia sobre ele, vi vários pareceres em que ele demonstrava preocupação com os trabalhadores, em que ele entrou no campo da Justiça do Trabalho, no Ministério do Trabalho, no sentido de trazer os trabalhadores como atores constituintes de um direito, não só do ponto de vista formal, mas do ponto de vista da sua vida, das suas normas costumeiras. Você tem, por exemplo, um direito marítimo que não é um direito, por exemplo, estatal. É um direito costumeiro que vem além das fronteiras. Você tem regras no campo por exemplo, a Thaís, que vem de Cabo Frio. Você tem normas que você tem, por exemplo, nos trabalhadores que trabalhavam aquelas exploração do sal. Então você tem uma série de culturas no campo trabalhista que refletem também um tão deslocadas das relações costumeiras da nossa sociedade. Oliveira se debruçou sobre isso. Ele buscou isso como fonte para construir uma legislação social. Para ter isso como fonte, era importante institucionalizar isso. A institucionalidade disso se deu através de uma legislação sindical em que trabalhadores e empresários teriam poderes paritários, teriam as mesmas condições de poder. O Estado interviria no sentido em que essas decisões dos seus dissídios e de suas normas, a Convenção Coletiva do Trabalho, houvesse conflitos em que as duas partes não se entendessem. O Estado entraria como um mediador e última instância. Ora, essa construção sindical ao qual ele participou, que ele deu nome a um direito corporativista no Brasil, também motivou outras marcas, pela qual ele ficou negativamente firmado na nossa intelectualidade e na política. Porque é como se a nossa CLT fosse cópia pura e simples da legislação Mussolini, do fascismo Mussolini, como se a nossa legislação trabalhista tivesse como fonte todo o processo fascista na Europa. Do ponto de vista do que muitas normas que acabaram se constituindo na CLT em 1943, quando ela foi editada, pode-se colocar que algumas normas tiveram como fonte, de fato, a legislação fascista de Mussolini, mas não foi a contribuição de Oliveira Viana nesse sentido. A propósito, ele era contra qualquer código trabalhista, ele era contra um código civil. O que deveria
ordenar toda a nossa legislação é uma Constituição segura, sintética e forte, e não códigos que ficam reinterpretando a própria Constituição. Ele considerava que os códigos, do ponto de vista legal, engessavam a nossa sociedade. Porque você tinha, por exemplo, a crítica que ele vai fazer a uma pública ideal. Na sua obra, tem uma obra na década de 20 que ele critica o modelo da Constituição de 1891, que foi a primeira da República, em que vai dizer o quê? O nosso Zé Augusto, também quero registrar aqui, meu colega de mestrado também, professor, pensador também na área que eu estou aqui me colocando à parte, talvez a contribuição no debate seria importante, o professor José Augusto, né? Está aqui presente. Bem, ele é o idealismo da Constituição.